Agora, o que eu quero trazer para vocês é uma experiência que eu vivi, onde tinha soft skill envolvido e não foi uma experiência com um final tão bacana. O que aconteceu? Eu assumi um time e era um time grande, era uma equipe grande que tinha quase 100 pessoas, eram 98. E o que eu percebi? Existiam situações que aconteciam ali naquele time onde um grupo de 4 pessoas conseguia conduzir de uma forma muito negativa o comportamento daquele time. Então, vocês imaginem 4 pessoas, 5%, né, do time, dá praticamente nem isso, indo de um lado para o outro, levando informação de um lado para o outro, questionando o outro estava quieto muitas vezes, aí ele chegava e falava, você viu o que aconteceu ali? Por que você não faz isso, isso e aquilo? Sempre fazendo direcionamentos negativos, sempre levando fofoca, e eram 4 pessoas nesse grupinho, era um grupinho de 4, né? Aliás, eu costumo dizer, para quem me conhece sabe, bolinha anda com bolinha, né? E as pessoas elas acabam se identificando com um perfil, tem uma questão até de energia, eu acredito nisso, e você acaba se identificando com pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Então, aí vai uma dica que se eventualmente você percebe que tem algo que você quer mudar, muda, mas muda rápido. Por quê? Porque pessoas se identificam com você a partir dos seus comportamentos e você acaba atraindo pessoas desse tipo de comportamento para junto de você. Ao contrário, se você tiver comportamentos positivos, a tendência é que essas pessoas cheguem mais próximo de você e vocês acabam andando juntos, né? E seguindo uma mesma direção. Então, enfim, voltando ao assunto dos 4, era muito ruim o que esses 4 plantavam ali no time, né? E eventualmente tinha algumas pessoas que se incomodavam, pessoas que tinham uma postura bacana, se incomodavam e até traziam para os líderes. Eu tenho pessoas abaixo de mim na equipe que são líderes também, então acontecia de trazer essa informação para a gente de que não estava legal. E isso já acontecia há algum tempo, não era novidade para ninguém o que aquelas 4 pessoas faziam. Só que, em contrapartida, eram pessoas que tinham uma produtividade altíssima. Imagina vocês, eu trabalho em banco, instituição financeira, onde a questão da produtividade é super considerada, é levado muito em consideração, e essas pessoas já estavam ali há algum tempo tendo esse tipo de atitude, né? E o que eu fiz? Eu tomei a decisão que eu faria o desligamento dessas 4 pessoas, porque ali não tinha condições de eu distinguir um ou outro. Se eu fizesse para um, eu teria que fazer para todos, até para cortar o mal pela raiz. Eu tinha 4 laranjas podres ali no time e eu estava prejudicando e pondo em risco o comportamento do time como um todo. Pessoas ali que estavam tentando jogar para o lado do bem, pessoas que estavam tentando fazer as coisas sempre certas, elas acabavam vendo aquilo e achando um absurdo. Falava, gente, como pode? Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, qual que é o senso de justiça que acontece aqui na área que faz com que eu continue desempenhando o meu papel da melhor forma? Então também tem isso, a questão da necessidade às vezes de um gestor tomar uma decisão em prol do senso de justiça. E eu decidi fazer o desligamento das 4 pessoas. E foi muito difícil, foi muito engraçado ao mesmo tempo. Por que difícil? Porque você chegar para o seu superior e quando a gente faz o desligamento de alguém, a gente não simplesmente decide desligar e faz o desligamento assim de uma hora para outra. A gente levanta insumos, a gente levanta evidências e traz o esclarecimento do porquê isso está acontecendo. Até porque em instituições sérias a gente sabe que é importante você trabalhar o colaborador. O desligamento ele é o último recurso que a gente utiliza. Então, e eu como gestora de gente há muito tempo, o que eu mais prezo é o desenvolvimento das pessoas. Eu jamais faria isso sem ter esgotado as possibilidades de aproveitamento dessas pessoas. Então, fiz tudo o que podia,
meus coordenadores fizeram todos os feedbacks que eles poderiam fazer e mesmo assim a gente não chegou nesse resultado. Então, essa foi a parte difícil, o conviver com aquilo, pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente capazes tecnicamente, ter comportamentos tão ruins, comportamentos não técnicos, que faziam com que denigrisse completamente o trabalho delas. Esse foi o lado difícil. E qual foi o lado engraçado? Depois os meus colaboradores me contaram que isso aconteceu, tá? O lado engraçado foi que a gente também, como gestor, é testado o tempo todo e já tinham acontecido outros desligamentos anteriormente, da gestão anterior, e foram desligamentos por performance. E sempre que acontecia, o gestor chegava e dava justificativa do porquê aconteceu. E o que minha equipe me falou? Depois que eu parei e conversei com eles, eles disseram que no momento em que aconteceram os desligamentos, eles levantaram aos outros, assim, entre eles, e falaram o seguinte: quero só ver o que a Cris vai trazer para a gente de informação. Porque geralmente quando aconteciam os desligamentos aqui, tudo bem que não era a Cris quem conduziu esses desligamentos, sempre a justificativa era desligamento por falta de performance. E esses 4 performam. E sempre performaram muito bem. Eles eram quase os top 5 da área. Não tem como ser uma justificativa a falta de performance. E eu, sem saber de nada, parei a equipe, como sempre acontece, é importante você dar uma satisfação, né? É questão de respeito você parar o time e esclarecer o que aconteceu. Aí eu parei o time e falei: gente, aconteceram 4 desligamentos de colegas de vocês e o motivo não foi performance, porque eram pessoas que performavam bem, performavam muito, trabalhavam direitinho, porém eles não tinham um comportamento adequado. Vocês sabem melhor do que eu como que era conduzido, a postura deles aqui dentro, internamente, o quanto isso prejudicava o time como um todo. Por esse motivo, eu decidi que seria dessa forma. Não tenho o que dizer com relação à performance deles, à produção deles, mas quanto ao comportamento, sim. E o que eu deixei para eles de recado foi o seguinte: não importa o quanto você faz, se você entrega uma performance excelente, isso é importante? Sim, desde que o como acompanhe o quanto. Você simplesmente fazer sem se importar com o como não é mais aceitável. E cada dia mais será menos aceitável dentro das organizações. E isso acho que em todos os lugares, né? Isso serve para todas as frentes, para todos os ramos da nossa vida. Não importa o quanto você faz, se você trata com casca e tudo, chega um momento que você não vai ser reconhecido por isso. Então, assim é o mundo corporativo. Às vezes a pessoa tem um baita de um resultado, mas se falta essa competência que não é técnica, não tem como você permanecer na organização. E se você permanece, você não tem como crescer, você dificilmente vai conseguir migrar a sua carreira para outras possibilidades, você não vai ser reconhecido, você não vai ser promovido e assim por diante. Então, são habilidades importantes que cabe a cada um identificar quais são os seus gaps e trabalhar um por vez. Tá certo? Um beijo.